O presidente Lula decidiu vetar integralmente aquele projeto que iria prorrogar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até o ano de 2027. É importante lembrar que, desde 2012, a desoneração custou mais de 9 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Aí, diante dessa decisão, o Congresso Nacional já se mobiliza para derrubar o veto do presidente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil erra há 10 anos com a desoneração da folha de pagamento. Ele defendeu que a medida é inconstitucional e não tem eficácia, além de prometer apresentar uma solução depois da COP28, que acontece entre 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai. A gente, inclusive, separou um trecho do que disse Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Vamos acompanhar. Nós vamos levar ao Congresso Nacional não apenas as razões do veto, para que haja um entendimento sobre isso, como vamos levar a alternativa ao que foi vetado, que no nosso entendimento é muito mais razoável do que o que foi aprovado. Considero que a medida que o presidente tomou é correta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, e na volta da COP, né, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora. Falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente relembra veto do presidente da República ao projeto que prorrogaria a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, setores que mais empregam no país, e a insatisfação já de parlamentares da oposição que já adiantaram. O veto será derrubado. José Maria Trindade, bastidores de Brasília, quais devem ser os próximos passos, hein, Zé? Esse é um assunto do Congresso Nacional, né? Ele já foi votado repetidas vezes e já houve, inclusive, queda de vetos anteriores. Então, os deputados e senadores estão super ligados exatamente nesse assunto. Para se ter uma ideia, a maioria na Câmara foi absurda. Dava quórum de emenda à Constituição. No Senado nem houve votação simbólica. E Lula comprou uma briga pesada vetando esse projeto. Todos sabem que o veto vai cair. A ideia que se tem lá nas conversas de bastidores é de que o ministro Fernando Haddad vai negociar. A ideia é aumentar impostos, cortar benefícios, subvenções, isto é aumentar impostos. A partir de janeiro, os 17 setores da economia de mão de obra intensiva que estão agora em regime especial vão encarar um aumento de imposto muito grande. Vai de 4% para 27%. O mais grave disso tudo é a instabilidade, a insegurança jurídica. Neste momento, as grandes empresas e principalmente as empregadoras, né, de mão de obra intensiva, setor de tecnologia, setor de comunicação, são 17 empresas. Elas já estão projetando para o ano que vem. Essa é a realidade. E ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu posso adiantar que este regime será prorrogado pela queda do veto. Aí o que o Fernando Haddad pode fazer? Ele pode negociar outro tipo de arrecadação, porque o governo atual gosta de arrecadar, gosta de aumentar a arrecadação em vez de cortar despesas, né? Veja bem, não é criando uma coisa nova, é mantendo o que está hoje, que é a desoneração de folha de pagamento para setores, repito, setores onde tem mão de obra intensiva. O veto será derrubado. O que se estuda é o que acontecerá depois. Fernando Haddad fala aí em encontrar uma solução. Não existe nenhuma solução a não ser o veto. Me explicou um deputado hoje o seguinte, o deputado que defende Domingos Dutra, que defende a livre iniciativa e o comércio. Ele diz o seguinte, que nada pode substituir esta subvenção, nada pode substituir essa isenção de impostos para a folha de pagamentos. Não pode ser decreto, tem que ser lei e não há tempo de aprovar a lei. Então, vai ser votado ainda neste ano e o veto vai cair. A gente não sabe qual será a negociação. Pois é, agora, Dantas, eu pude ler uma enxurrada de manifestações, eu separei uma que é bem simples e objetiva, mas eu acho que reflete muito bem o sentimento de grande parte do setor produtivo brasileiro. Rafael Servoni, Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. O veto prejudica empresas, economia e trabalhadores. Eu acho que ele foi no ponto, né? Agora, essas tratativas e isso que disse Fernando Haddad,
Qual será a alternativa que ele vai anunciar? A alternativa, a única possível no caso deles, é usar a Petrobras para fazer investimentos que tenham um objetivo político e tentar com isso gerar empregos, compensando os empregos que serão eliminados muito provavelmente com o fim desses subsídios, como a gente, né, dessa desoneração, que é uma espécie de subsídio, que a gente viu aí a repercussão ao longo do dia, quer dizer, todos os setores atingidos, todos os setores que perderão, né, esse desconto, vamos dizer assim, terão de refazer suas contas, seus balanços e cortar custos, aquilo que o governo se recusa a fazer. Isso é um governo perdulário, um governo que ele acha que precisa gastar para poder induzir a expansão econômica. E, na verdade, isso não se sustenta, especialmente num contexto internacional em que você não tem mais aquele boom das commodities que você teve nos primeiros mandatos do Lula. Então, parece que se quer governar hoje com a cabeça lá atrás, com o olho no retrovisor. Infelizmente, esta medida, ela vem num momento muito complicado, porque é um momento em que você termina o primeiro ano do governo, um primeiro ano que já fecha com um déficit aí de quase 200 bilhões de reais, com uma série de medidas de expansão da arrecadação, quer dizer, medidas de taxação, vamos taxar, é o único caminho que você percebe que o governo está buscando. Em nenhum momento o Haddad disse, não, olha, nós vamos fazer isso aqui, mas vamos compensar lá na frente, porque a gente tem uma reforma administrativa aqui importante para fazer e aí a gente consegue renegociar esses subsídios lá na frente, inclusive expandir para outros setores. Não é nada disso. Ele joga para o futuro uma possibilidade de algo que ninguém sabe o que é. Quer dizer, é um pouco o que aconteceu durante a campanha. Durante a campanha, toda entrevista, todo discurso, sempre que era possível, com integrantes da Futura, né, que acabou sendo a equipe econômica, o que se perguntava? O mercado não perguntava outra coisa. Qual é o plano econômico? E a gente passou a campanha inteira, inclusive debates presidenciais, sem ter a menor direção do que seria aplicado. Então tá aí. O plano econômico é gastar, e depois tentar compensar esse buraco com impostos. Este setor emprega quase 10 milhões de trabalhadores com carteira assinada. A previsão é de que esta desoneração propiciou o emprego ali de mais de 1 milhão e 200 mil novos trabalhadores com carteira assinada, né? Então, é um tiro no pé, não podemos exportar impostos e muito menos onerar a folha. A folha de pagamento não pode pagar impostos altos assim, principalmente, repito, mão de obra intensiva. São empresas de comunicação, de tecnologia, que empregam muito na área de telemarketing, né, que empregam muito. O produto é o trabalho. Então, assim, é um tiro no pé e surpreendeu. No meio desta confusão de disputa do Supremo e Congresso, o presidente Lula foi lá e vetou o projeto integralmente. E só uma coisinha para fechar, vai lá. Aí, Daniel, claro, pro Alan, que assim, eu não sei qual é a impressão do Alan, mas eu, quando assisti, eu estava de manhã no Jornal da Manhã e assistia integralmente aí a coletiva do Haddad. E de repente o Haddad diz o seguinte, ele solta a seguinte pérola: não tem nenhum estudo que mostre que essa política trouxe qualquer benefício. Se vocês quiserem, podem olhar no Google. Meu Deus, é o ministro da Fazenda, é o homem responsável pela economia do país e manda a imprensa, a sociedade buscar no Google. Eu fui no Google, eu já tinha ido já há muitas semanas atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, e tem estudo mostrando que houve um aumento desses setores, uma expansão do mercado de geração de emprego de mais de 15,5%. 1 milhão e 200 mil. Então, assim, e isso comparado com aqueles setores que foram desonerados na primeira mudança que aconteceu dessa lei, que eram mais de 50 setores, a mudança que aconteceu mais substancial, que reduziu para 17 setores, aconteceu no governo do Temer. E aí, de lá para cá, o resto dos setores cresceu apenas 6 e poucos %. Então, você tem uma diferença absurda, um impacto claro, objetivo da política. É natural, gente.
É natural, se você tem menos carga sobre a folha de pagamento, o empresário vai poder contratar mais, lógico, melhorar a eficiência, expandir o negócio. E isso é o que move a economia. Quer dizer, um governo de partido dos trabalhadores deveria estar mais preocupado com isso. Eu fui no Google também, viu, Dantas? Eu vou passar para o Alan Gani, mas em relação ao veto, falam justamente que o governo quer aumentar a arrecadação. E sobre a possibilidade do veto não ser derrubado, qual seria a consequência? Demissões. Muitas demissões, não é, Alan? Perfeito, perfeito. Bom, boa noite aí, Zé, boa noite, Dantas. Outro dia no Jornal da Manhã você falou que estava me esperando aqui, então seu pedido, né, é uma ordem. Bom, vamos lá. O que diz a teoria econômica? A partir do momento que você tributa mais, você está aumentando o custo para a empresa, está aumentando despesa, você está aumentando o custo. O problema é que na cabeça, geralmente, do político, do burocrata, ele faz uma análise estática, ele não faz uma análise dinâmica. O que é uma análise estática? Bom, eu vou aumentar a tributação e a empresa não vai reagir, vai continuar tudo do jeito que está. A empresa vai continuar lucrando do jeito que ela está, o número de empregados vai continuar o mesmo e eu vou arrecadar mais. Esse é um erro muito comum nas análises. Eu tenho que fazer uma análise dinâmica. O que é uma análise dinâmica? Eu penso na consequência da empresa, na reação da empresa. Portanto, qual que vai ser a reação natural e racional? Porque os agentes econômicos, eles agem de maneira racional. Você fala, bom, se o meu custo está maior, se a minha despesa está maior por questões tributárias, o que eu vou fazer? Ou eu vou aumentar o preço da minha mercadoria, essa é uma solução, então pega na inflação, ou eu vou demitir para manter a minha margem de lucro, porque a empresa ela tem uma viabilidade econômica para poder existir. Então eu vou ter que demitir. E aí vai pegar onde? Vai pegar no desemprego. Não tem outra solução. Ou pega na inflação, ou pega no desemprego. E aí tem um outro ponto. Se a empresa demite, olha só, a atividade econômica diminui. Por quê? Por que diminui? Porque as pessoas estão com menos renda. Se elas estão com menos renda, a massa salarial do país diminui. E aí pode ter o efeito contrário. Num segundo momento, com maior desemprego, porque essas empresas fatalmente vão demitir, eu vou perder a arrecadação, porque vai diminuir a atividade econômica. Então eu estrangulei no primeiro momento, né, para aumentar a arrecadação, mas depois eu posso perder a arrecadação. Então esse que é o ponto, quer dizer, é a fórmula aí do desastre. Né? Pois é, Zé Maria, eu vou passar para você, só deixa eu trazer uma informação adicional, porque já teve uma reação desse veto da desoneração. 3 das principais centrais sindicais do país emitiram uma nota conjunta em protesto. A nota, que foi assinada por Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores e também Central dos Sindicatos Brasileiros, diz que essa decisão do governo federal põe milhões de empregos em risco, como disse Alan Gani, e se deu sem debate com o movimento sindical, sobretudo dos setores mais afetados. As entidades empresariais também mostraram preocupação com essa decisão do governo federal. José Maria Trindade, olha só, centrais sindicais reclamando do governo, hein? Vivemos para ver isso. São as centrais sindicais, assim, que não são pelegas e que não atuam diretamente com o governo, ora sim, ora não são as diretamente ligadas, né? Essas centrais sindicais, elas cresceram, inclusive, no governo Collor, exatamente para se contrapor a essas filiadas à CUT. Sim. Olha só, eu vou tentar aqui dizer o que o Mota diria, né? Nos Estados Unidos, quando as pessoas veem um faxineiro, um trabalhador simples com um carro bonito, um carro zero, e perguntam por que o Brasil, isso o Mota fala, né? Por que o Brasil nós não temos funcionários simples com carros assim? E aí diria o Mota, porque esses carros estão nas mãos do governo, estão nos impostos, estão nos gastos públicos, estão nesses altos salários de todos os poderes, né? Então é isso. Olha, Alan, eu costumo dizer aqui que o empresário, ele não paga impostos, ele transfere impostos e transfere também custos. O empresário não paga aluguel, ele transfere o aluguel para o consumidor. Mas é ele que gere, ele que administra esses impostos, taxas, aluguéis e gastos, energia e tudo. Ele gere. Se ele não fizer isso, ele quebra. E para o empresário, e é normal que seja assim, não é uma crítica, você é um custo, você funcionário é um custo. E esse custo tem um nome, é custo.
Agora, se chama 13º, férias, imposto, taxa, pouco importa. Um empresário sério, real, ele calcula o custo. Então, quando aumentam o custo do funcionário, está tirando dinheiro do funcionário, ou seja, o custo do funcionário para o empresário. Isso é claro, é uma regra de somar. A economia tem regras que a lei do Congresso Nacional não derruba. Se disserem, por exemplo, que é possível aprovar uma emenda à Constituição, uma lei para derrubar, acabar com a lei da gravidade, não acredite. Um prefeito não vai tirar todas as subidas da sua cidade e deixar só descidas. São leis naturais. E a economia tem essas leis naturais, que é a lei de oferta e procura, a lei de custo. E ninguém derruba isso através de uma lei. E esta é uma agressão à lei natural, que é a lei do custo, ou seja, oferta e procura. Tem uma questão, Daniel. Vai lá. É importante a gente trazer para o debate. Sim. É uma questão política. A gente sabe, a gente já analisou, tem claro o impacto negativo da medida. Desagradando, inclusive, trabalhadores, sindicatos, empresários, quer dizer, desagradou todo mundo, né? Parece que essa decisão, ela desagrada a todos. E também desagrada a política, o Congresso. Por quê? Porque esta medida foi aprovada na Câmara, no Senado, no Congresso, foi aprovada, depois enviada à sanção, em acordo com o governo, em acordo com a equipe econômica, em acordo com o ministro Fernando Haddad. E, de repente, o Lula, orientado pela AGU, resolve vetar integralmente essa lei. Então, já não é a primeira vez que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco são passados para trás. Há o aperto de mão, há um acerto ali, há uma negociação e depois eles são traídos. Então, esta decisão, ela terá um custo político enorme para o governo no próximo ano. Aliás, já agora, porque o governo tem várias medidas de cunho arrecadatório para serem votadas no Congresso e parece que ou tentou fazer uma chantagem pelo avesso e acabou sendo um tiro no pé, ou o governo está disposto a comprar a briga, o que não faz o menor sentido quando a gente pensa em governabilidade. Dantas, vou aproveitar, inclusive, quando você fala desse impacto político, vou passar para você, Gani, mas antes, a nossa produção separou justamente um tweet de Gleisi Hoffmann, ela que é a presidente do PT, ela defendendo a medida do presidente da República. Se a gente puder colocar, inclusive, em tela cheia, Gleisi Hoffmann escreveu o seguinte: mercado, empresários, mídia, presidentes da Câmara e do Senado exigem déficit zero nas contas do governo. Mas quando o presidente Lula veta a desoneração que o Congresso deu a determinados setores, parece que o mundo vai acabar. São liberais só com as verbas do Executivo, que atendem à população. Quando se trata do imposto que devem pagar, esse liberalismo acaba. Lula e Fernando Haddad fizeram bem em não prorrogar um benefício que custa 25 bilhões e sem nenhuma comprovação que gerou empregos. Alan Gani, qual é a sua reflexão sobre essa fala de Gleisi Hoffmann atuando como advogada do presidente Lula? Pois é, ela está muito equivocada no que é liberalismo, porque o liberalismo defende exatamente a desoneração tributária. E não apenas para 17 setores, Caniatos, para a economia como um todo. 17 é pouco, tinha que estender. Agora, é claro que um bom liberal, ele não vai ser irresponsável. Para desonerar para mais setores e não apenas 17, e aí sim ter mais geração de empregos, o que seria necessário? O governo escolher uma medida de redução do gasto público e não do aumento de imposto para arrecadar mais. Essa é a fórmula que deu certo em todos os países desenvolvidos do mundo. Você desonera, é menos tributo, é mais dinheiro para as famílias, é mais dinheiro para o setor privado e é claro que precisa de um mínimo de governo, um mínimo de Estado, mas para fechar as contas, como é que se faz? Bom, então vamos diminuir o gasto público. Essa é a solução. Então ela está completamente equivocada. Vai lá, Dantas, para a gente arrematar esse assunto.
Essa é a grande diferença entre liberal-democrata e social-democrata. O social-democrata é mais gasto, mais imposto. O liberal-democrata é menos gasto, menos imposto. Perfeito.